Olá, amigos, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logomagéticos com Desfotós. Bom, no vídeo de hoje, pessoal, eu quero comentar um pouco a respeito das palavras um tanto descabidas do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos. Até então, nunca se ouviu falar de uma busca em dominar uma outra região, em anexar uma outra região, da maneira como o Trump fez nessas últimas declarações dele. Não contente em querer, por exemplo, tomar posse ou comprar a Groenlândia, ele quer transformar, segundo as suas palavras, o Canadá no 51º estado norte-americano. É óbvio que essas palavras, para muitas pessoas, não passam de um blefe, não passam de uma jogada de marketing. Só que, pessoal, será realmente que um presidente poderia falar essas coisas para o mundo? Será que um presidente poderia chegar e falar que quer anexar o seu vizinho para proteger os seus próprios interesses? Que quer dominar, por exemplo, o canal do Panamá, achando que é seu, sendo que havia um tratado que passaria o canal para o próprio território panamenho? Bom, vamos falar sobre isso. E é um assunto extremamente polêmico, mas extremamente importante para que nós possamos conhecer e saber realmente o que está acontecendo com o mundo. Mas antes eu peço para que vocês deem um like nesse vídeo, para nós realmente é muito importante, para que nós possamos crescer e possamos desenvolver o canal sempre. E eu espero que vocês compartilhem, comentem, o que vocês acham? É certo ou não é certo? Muitas pessoas já me perguntaram por que eu tenho um livro do Hitler aqui atrás. Eu escrevo sobre o Hitler, eu li sobre o Hitler durante muito tempo. E, na realidade, eu escrevo um romance, comecei a escrever um romance há muitos anos. E na época que eu fazia o mestrado. E continuei escrevendo esse livro. E aí veio o doutorado, aí realmente com o doutorado foi impossível continuar escrevendo. Mas eu vou retornar a falar sobre isso. E ao analisar, ao estudar essa figura, que foi Adolf Hitler, eu fico realmente muito chocado com o que eu vejo em relação ao Donald Trump, como nós vamos ver. Então, mais uma vez eu peço para vocês, deem um like, inscrevam-se no canal, façam seus comentários e que nós possamos conhecer um pouco mais essa questão dos Estados Unidos e do Donald Trump, que dia 20 agora vai assumir a presidência dos Estados Unidos. Vamos para a vinheta? Bom, como eu havia dito para vocês, essas atitudes que o Donald Trump está assumindo me lembram muito as atitudes do Hitler e, de modo especial, até de Napoleão. Até de Napoleão no século XIX. Mas o Hitler, de modo especial, ele queria, por exemplo, anexar a Rússia, as estepes russas, transformando aquela região num grande celeiro para a Alemanha e transformando a população russa em escravos. Sim, você ouviu a palavra certa, escravos. Ele queria matar grande parte da população russa e escravizar uma outra parte para que trabalhassem para os alemães. É aquilo que Hitler chamava de Lebensraum, ou seja, é o espaço vital para
o povo alemão, para a Alemanha. É importante nós pensarmos isso. Só que nós tivemos a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e isso foi aplacado. Os russos praticamente ganharam a guerra, chegaram a Berlim antes dos americanos, dos franceses, dos ingleses, e levaram ao fim da guerra. Anos depois, nós estamos vendo o ressurgimento da extrema-direita e todas aquelas ideias nazistas, nazifascistas, estão retornando com uma voracidade impressionante. Quando Donald Trump fala em anexar o Canadá e a Groenlândia, de modo especial, ele busca, na realidade, dominar todo o hemisfério norte, para servir como um contraponto aos russos e aos chineses. Quem é armamentista, quem vive em função de acreditar e de buscar guerras ao redor do mundo, acredita que todos são iguais. Então, os Estados Unidos, por terem fomentado a guerra, por terem fomentado a discordância entre diversos países, acredita que todos são iguais. Por exemplo, a Rússia, eles acreditam que querem dominar toda a Europa, coisa que realmente, em nenhum momento da história, a Rússia se lançou à Europa Ocidental. Pelo contrário, a Europa Ocidental que buscou dominar a Rússia, com Napoleão, com Hitler. É importante nós pensarmos isso, analisarmos friamente a situação. Agora, o mundo em que nós estamos vivendo hoje é um mundo multipolar. O que isso significa? Nós não temos mais um único polo que quer dominar ou que domina o mundo, que era, no caso, os Estados Unidos. Quando havia a Guerra Fria, em que havia de um lado Estados Unidos e União Soviética, o mundo era bipolar. Então havia países que transitavam, que orbitavam em torno dos Estados Unidos e havia países que orbitavam em torno da antiga União Soviética. E havia países também chamados não alinhados que não orbitavam em nenhum dos dois. Agora, com a queda da União Soviética, os Estados Unidos passaram a dominar o mundo única e exclusivamente, tornando o mundo, muitas vezes, inseguro. Por mais que eles falam em democracia, a democracia que eles veem é a democracia que eles acreditam serem a verdadeira, que é a deles, só. Nenhum país para os Estados Unidos presta. Começa por aí. Agora nós vivemos um mundo chamado multipolar, em que outras potências estão surgindo, em que outros países estão se tornando aquilo que os Estados Unidos eram. Mais do que isso, com o BRICS de modo especial, o dólar, que até então que até o momento é a moeda oficial do mundo, vamos dizer assim, é a moeda de transação comercial do mundo, é americana. Então, isso ajuda o país, os Estados Unidos, a simplesmente comprarem, a dominarem, a manterem os armamentos que querem, a ter domínio sobre tudo e todos. Só que com esse mundo multipolar que nós estamos vivendo, neste momento, o dólar, pouco a pouco, está perdendo o seu status de moeda única. Os BRICS, por exemplo, de modo especial, como o próprio presidente Lula há muito tempo fala, buscam exatamente o quê? Descentralizar, fazer com que grande parte das operações sejam feitas na moeda local, ou nas moedas locais. Inclusive com o yuan, por exemplo, como uma outra moeda que possa fazer um paralelo com o dólar, vamos dizer assim, já que a China está se tornando a grande potência econômica do mundo. Diante disso,
a superpotência estadunidense, vendo que o seu domínio está em pleno declínio, o que ele faz? Aquilo que nós chamamos de abraço dos ursos. Está tentando levar todos e até o mundo ao caos para que possa se manter na hegemonia mundial. O que é praticamente irreversível essa mudança dos Estados Unidos para um segundo plano. Então, ao dizer que quer anexar o Canadá e a Groenlândia, ele não é um mero blefe. Isso para eles é aquilo que o Hitler chamava de Lebensraum, é o espaço vital. Ele quer esse espaço vital. Nem que para isso ele tenha de derrubar todos os governos eleitos democraticamente e que busquem impedir esse acesso. Hoje, por exemplo, a gente soube, e só para vocês terem uma ideia, que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou um projeto de lei para praticamente punir o Tribunal Penal Internacional. Por quê? Porque o tribunal, o TPI, ele condenou o Benjamin Netanyahu como um genocida. Só que o Netanyahu é um parceiro dos Estados Unidos. E é engraçado que quando o mesmo TPI condenou o Putin como um genocida, sendo que o Putin não foi genocida naquele momento, todos comemoraram, ou seja, sempre são dois pesos e duas medidas. Então nós temos de pensar muito bem e entender que o que nós estamos vendo é uma mudança muito drástica no mundo, e essa mudança é extremamente perigosa, porque nós estamos caminhando para uma guerra ou para diversas guerras mundiais. E quando eu digo diversas guerras, é que provavelmente essa guerra que estão buscando não seja regional na Europa só, haja várias guerras em vários pontos. Nós estamos hoje não conhecendo, por exemplo, o que é verdade e o que é mentira. Então, esses grupos da extrema-direita, eles sabem muito bem empregar, por exemplo, a inteligência artificial e criar narrativas que possam desestabilizar qualquer governo. E isso é realmente muito preocupante. Então nós vimos e nós estamos vendo que governos estão caindo, outros governos são colocados no lugar e devem ser alinhados com determinados grupos. Se não são, eles são depostos mais uma vez e assim sucessivamente. Pouco importa as pessoas que lá vivem e pouco importa as pessoas que vão morrer. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados realmente em manter o status quo, ou seja, manter o padrão, manter a sua posição. Apenas isso. Então, as palavras do Trump são palavras extremamente sérias, vindas de um presidente eleito, democraticamente também, e sabendo, ou deveria saber, que a democracia exige muitas vezes um esforço contínuo de manutenção. E que democracia é a vontade do povo. Só que é óbvio que muitas vezes eles querem manter essa vontade do povo por meio de fake news. E é isso que é o grande problema e é algo que nós vamos ver muito daqui para frente. Um exemplo que nós tivemos há pouco tempo aqui no Brasil é a própria questão do Pix. Ou seja, o governo em momento algum disse que ia taxar o Pix, ia taxar com imposto o Pix. Criou-se um vídeo
um vídeo por inteligência artificial mostrando até o Haddad falando que esse imposto seria criado. É óbvio que milhares de pessoas acreditam. E ao desacreditar o sistema econômico, o sistema democrático, o sistema legalista e governamental de um país, você leva à instabilidade. E é a própria instabilidade que faz com que a extrema-direita sempre mantenha o poder. Isso foi, de modo especial, com o nazismo, com o fascismo. O nazismo só chegou ao poder na Alemanha por meio de crise. E de várias crises sucessivas que foram acontecendo na Alemanha. De modo especial, a crise de 1929. Com a crise do crack da Bolsa de Nova York de 1929, simplesmente a situação da Alemanha se tornou insustentável. Antes da crise de 29, como havia uma ascensão das classes burguesas, de modo especial, na Alemanha, e uma estabilização no emprego, na moeda, o Partido Nazista, por exemplo, teve as piores votações daquele momento. Só que com 1929, o que aconteceu? O Partido Nazista começou a ascender. Então, esses partidos da extrema-direita, eles precisam do caos. E é o caos que eles vão semear. Então, nós precisamos estar muito atentos para que nós possamos ver os desdobramentos dos acontecimentos que virão, de modo especial aqui neste ano de 2025. Aqui no Brasil também, porque o ano que vem nós teremos eleição. Ok? Então eu quero que fique um pouquinho claro, é isso. Lembrem, por que ele quer dominar o Canadá e a Groenlândia? Lebensraum, ele quer dominar a metade do fluxo comercial da região do Ártico. Sem esquecer que tanto o Canadá quanto a Groenlândia possuem... A Groenlândia, então, possui muitos metais raros. Então, o seu subsolo é um subsolo extremamente rico sob o gelo. Por isso que eles querem destruir o planeta. Não tem problema, vamos aquecer, quanto mais aquecer o planeta, melhor, porque mais vai derreter o gelo, mais essas riquezas vão aparecer. Pouco se importa com o planeta. A mesma coisa em relação ao Canadá. Então é uma forma de eles manterem esse Lebensraum, esse espaço vital, para eles poderem dominar o outro lado, acreditando que o inimigo é o que está vindo do outro lado. Assim como o Canal do Panamá. Quem muito usa o Canal do Panamá? Os chineses. Então os Estados Unidos querem simplesmente bloquear novamente o Canal do Panamá para passar quem eles bem quiserem, de modo especial a sua própria frota. É importante nós pensarmos isso, frota de guerra, né? A sua marinha. Bom, tá bom? Eu espero que todos tenham compreendido um pouco. É um vídeo curto, é um vídeo que nós precisamos realmente pensar, meditar e tentar analisar pouco a pouco o que está acontecendo no mundo e esperar o que vai acontecer. Coisa boa, não sei não, viu? Eu não consigo vislumbrar nada de bom nessa situação. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive no Brasil, felicitaram, ficaram felizes e exultaram com a vitória do Trump. Eu não sei se foi a melhor das escolhas. O futuro vai nos dizer. Bom, de qualquer forma, peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, escrevam aí embaixo. O que vocês acham? Vocês acham que vai realmente eclodir uma guerra? Ou guerras? Como vai ser o mundo daqui para frente? Será que nós temos de temer alguma coisa? Bom, perguntem, vamos responder isso daí. Bom, pessoal, fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.